Oi pessoal, vou fazer aqui uma rápida introdução à renderização no 3D Max, para não ficar perdido lá no meio das outras aulas. Então, isso aqui é quando a gente inicia o Max a primeira vez, ele vem configurado dessa forma. Então a configuração de render é esse ícone aqui em cima, o Render Setup. O atalho é o F10, está dizendo aqui. E quando a gente clica aqui, ele vai abrir a janela de configuração de render. E a gente tem aqui em cima o target, que é o tipo de render que a gente vai fazer, a opção de escolher presets e qual renderizador a gente vai utilizar. Então ele vem aqui no Max 2020, até o Max 2020 ele vinha aqui com o Scanline Render como render padrão. Daqui para frente não vai mais ser assim. Então aqui a gente tem algumas opções do tipo de render. A gente tem o Production Render, que é o nosso render final, a hora que vai renderizar uma animação, uma imagem. O Iterative Render ele é igual ao Production, só que ele não salva e ele não renderiza animação também, ele renderiza um frame só. Única diferença entre os dois. E Active Shade é o render interativo. Já vai dar uma olhada o que é cada um deles. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é trocar o nosso renderizador aqui do Scanline para o Arnold. Para a gente não precisar fazer isso aqui todas as vezes que a gente abrir o Max, a gente pode vir aqui embaixo em Assign Render. E aqui ó, a gente tem esses três pontinhos aqui. Onde a gente escolhe o renderizador. Então a gente vai escolher o Arnold. O Arnold é o render que a gente vai usar aqui nessas aulas de render. E é o render que vem padrão no Max daqui para frente também. Já foi anunciado o Max 2021 com o Arnold como render padrão. Então a gente tem que escolher o Arnold para Production e para Active Shade, tá? Ele vai ficar assim. E a gente ainda tem a opção aqui, ó, de clicar para salvar o default. Então, na hora que a gente fizer isso aqui, todas as cenas novas que a gente abrir já vai vir com o Arnold como renderizador padrão. Ok? Então, eu já tinha feito isso aqui, mas vou fazer de novo. Agora, toda vez que abrir, ele vai usar o Arnold como render. Então, qual que é a diferença agora entre esses renderizadores? Deixa eu botar aqui o nosso clássico Plane Hotpot. Então, quando eu clicar aqui no Render, usando o Production, ele vai abrir a janela de render do Arnold e vai renderizar aqui, usando esses quadradinhos aqui que são os buckets. Se eu trocar aqui para o Interactive, ele vai fazer a mesma coisa, fazer igual, mas uma diferença, se eu pegar, por exemplo, esse meu teapot aqui, ligar o AutoKey e animar ele andando aqui por esses 100 frames aqui, ó. Se eu tiver aqui no Production e clicar no Render, desculpa, esqueci de marcar aqui na janela principal ó, do Common, essa primeira aba aqui é o que a gente vai renderizar. Então aqui ele vem a princípio como single, que é o que? Um frame só. Ou eu posso marcar aqui Active Time Segment, ou seja, ele vai renderizar a timeline que estiver ativa ali, no caso de 0 a 100, ou eu posso definir um range também. Ou se eu quiser também marcar uns frames, isso aqui é o que ele vai renderizar, tá? Então se eu marcar aqui para ele renderizar o Active Time Segment e mandar renderizar, ele já vai me avisar que eu vou salvar uma sequência, eu não estou salvando porque eu não marquei para salvar, mas tudo bem, é só fazer um teste. Ele vai renderizar o primeiro frame, e depois ele vai renderizar o segundo, e assim por diante. O que acontece se eu trocar aqui para o Iterative? Ó, agora eu estou no Interactive Render. E se eu vier aqui, por exemplo, no frame 50 e renderizar, ele não vai mais dar aquela mensagem de erro e renderizou só o frame 50 e mais nada. Então, esse modo Interactive ele é legal porque às vezes a gente está fazendo testes, a gente configurou nossa animação, configurou aqui o nosso range ou time segment, e para não ficar toda hora trocando para o single e vir aqui embaixo desmarcando as opções de salvar, a gente só troca aqui para o Interactive, vai testando e depois troca para o Production e renderiza a nossa animação.
Então no Production, se eu clicar no Render, mesmo estando no frame 50, ele vai começar de novo lá do zero. Ó. Por quê? Porque o Production é para renderizar a animação inteira, certo? Depois aqui a gente tem qual é a área que a gente vai renderizar, a gente tem a opção de pegar a vista toda, ou só o que está selecionado, fazer uma região, fazer um crop, ou dar uma ampliada. Isso aqui ele aparece também na janela de render. Então, o segundo ícone que a gente tem aqui em cima, ó, esse aqui, ó, é a janela de render. Então, aqui, essas mesmas opções que tem aqui, ó, no Area to Render, tem aqui também, ó, Area to Render, é a mesma coisa, tá? Só que aqui a gente pode trocar para Region, por exemplo, e marcar uma região. Opa, deixa eu dar um ESC aqui, que ele está com um zoom aqui, não sei porquê. Posso marcar aqui também. Ó. Não sei porque que ele travou aqui, deve ser alguma coisa. Ó, agora eu consegui. Posso mandar ele renderizar só um pedacinho aqui. É legal porque às vezes a gente está testando material, alguma coisa assim, a gente quer ver só um pedaço ali, sem precisar renderizar tudo de novo. Ok? Então eu vou voltar aqui para o meu View. Aqui a gente configura a resolução, a gente pode escrever manualmente aqui qual a resolução que a gente vai usar. Ele vem por padrão em 640 por 480. E se quiser usar os padrões da TV, por exemplo, ele tem lá embaixo, a última opção, HD TV, ó, são os padrões que se usa nos vídeos em geral, né, atualmente. Então ele tem aí já esses presets aqui, ó. Então 1920 por 1080 é o Full HD e 1280 por 720 é só o HD, que a gente costuma chamar de 1080p, 720p. Então a vantagem disso aqui é que ele já está na resolução do nosso render aqui. Então eu posso, quando eu estiver fazendo um teste, eu posso fazer, por exemplo, aqui 480 por 270, vou fazer um renderzinho pequenininho. Deixa eu trocar aqui de novo para o single, só para ele parar de dar essa mensagem o tempo inteiro. Ó, ele fica um renderzinho pequeno. Repara que a gente tem uma proporção ó, diferente, está vendo que ele está diferente do que a gente está vendo aqui, porque essa proporção aqui é 16 por 9, que é o padrão do HD, Full HD, e aqui ele pode estar em qualquer proporção, por exemplo assim. Deixa eu dar um reset aqui. Então, para eu ver essa viewport aqui na mesma proporção que tiver aqui, eu posso vir aqui nesse mais. Desculpa, não é no mais, aqui no Perspective. E usar o Safe Frame. Isso aqui é uma coisa que a gente usa tanto que eu estou até acostumado a usar sempre esse atalho aqui, que é o Shift F de Frame. E aí o que faz o Safe Frame? Ele coloca aquele quadrado em volta ali, ó, tá vendo? Então, Shift F. Então, mesmo que a minha imagem esteja aqui bem distorcida, ó, tipo isso aqui, ó, se eu dou o Shift F, ó, ele marca só o que vai aparecer. Isso aqui é bem importante depois, porque para a gente fazer enquadramentos, essas coisas aqui, e ver exatamente o que vai aparecer na hora do render. Ele vai estar sempre ligado com o que a gente escolher aqui. Então, se eu botar um render quadrado aqui, por exemplo, deixa eu botar em Custom, ó, ele vai ficar quadrado. Se eu fizer mais alto do que largo, ó, ele também vai fazer esse ajuste. Certo? Então é bem importante o Safe Frame, tá? Sempre que a gente vai renderizar, a gente liga o Safe Frame para ver exatamente o que está acontecendo. A última coisa que é importante agora nessa introdução aqui é como salvar nosso render. Então a gente pode salvar por aqui, aí toda vez que a gente renderizar ele vai salvar. Quando a gente estiver fazendo só uma imagem, a gente não precisa necessariamente usar isso aqui. A gente pode, se for uma coisa mais rápida, a gente pode só, quando a gente clica no render, estou fazendo agora em Full HD, repare que como eu estou fazendo em Full HD, ele está maior, está bem maior, ele está aparecendo aqui em cima, 1:2, ou seja, eu estou vendo metade do tamanho do que eu estou vendo aqui. Então, se eu der um zoom aqui com o scroll do mouse, ó, ele amplia
Tá vendo? Não sei porque que tá com esse ícone aqui, deve ser algum bug do meu... Eu botei esse ícone grandão para ficar mais fácil de ver. Ó. Então eu estou mexendo com o scroll do mouse e ele está dando zoom aqui. Nessa imagem eu consigo ver exatamente o que está acontecendo. Terminou de renderizar ali, às vezes demora, né? Demorou aqui, ó, 38 segundos. Ele mostra aqui embaixo o tempo de render. Ó, 38 segundos. Então, eu tenho esse ícone aqui, ó. Esse íconezinho do disquete é para salvar essa imagem. Então, é assim que a gente salva, se for um render, uma imagem aqui. Se for um render mais demorado, é bom já deixar aqui no file, ó, já escolhe onde é que vai salvar e tal. E aí evita problema assim, sei lá, vai que o Max trava, alguma coisa assim, esqueceu de salvar, a imagem demorou. Então clica aqui e já deixa o arquivo, o formato que você quer salvar. A última coisa, a diferença aqui para o Active Shade. Então quando eu troco aqui para o Active Shade, com o Arnold também, ele vai fazer um render interativo, que é nessa janela aqui. Então quando eu mexer aqui, ele vai atualizar lá. Então quando eu também trocar, por exemplo, a cor do objeto aqui, ele vai trocar lá também. Aqui, ok. Ó, atualizou ali. Se eu estiver mexendo com as propriedades de materiais, luz, tudo ele já vai atualizar em tempo real. No Max 2020 ele veio uma atualização muito legal, que aqui onde eu tenho a Perspective, eu posso colocar o Active Shade aqui. Fica aqui onde tem esse ícone aqui. Esse aqui são, quem está começando agora no Max, aqui são botões também, tá? E aqui no Standard é o tipo de renderização que ele vai fazer aqui. Então aqui, ó, primeira opção, eu tenho o Active Shade, usando o Arnold. Tem que estar configurado o Arnold lá, tá? Se não tiver aqui é porque não foi configurado lá na configuração de render. Então, ó, ele está fazendo render em tempo real, e eu consigo ir mexendo aqui, e também vendo todas as atualizações que ele fizer. Claro que vai ficar renderizando aqui sempre no background, vai ficando mais, vai ficar pesado se a cena estiver complexa e tal. Então a gente tenta sempre, se o computador estiver sofrendo, a diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Quanto menos pixel ele tiver para fazer, menos ele vai sofrer. E o safe frame também, só para lembrar aqui, ó, Shift F, ele já cropa ali. Então dá para deixar um render menor para o computador não sofrer tanto, ó, ele atualiza mais rápido. Porque se eu tiver em tela cheia, Alt W aqui para maximizar, ó, ele já começa a ficar mais pesado. E se eu começar a colocar outros objetos na cena aqui, começar a copiar esse hotspot aqui, ele vai ficando mais pesado. Então, para não ficar tão pesado, a gente deixa ele menorzinho aqui, ó, fica mais rápido. Então acho que aí já dá para a gente começar a trabalhar. Então os exercícios no final a gente vai sempre fazer aqui no modo Production, tá? Renderiza, salva e posta a imagem salva, ok?